Gente, hoje eu vou falar de algo que me deixou muito impressionada, né? Se ficar um pouco longo esse vídeo, eu vou dividir em duas partes, tá bom? Acredito que não. Eu já falei que eu saí da religião, né? Eu não sou mais... Eu fui do cristianismo há muitos anos. Tive o meu período lá de experiência, foi uma bênção, graças a Deus, mas chegou uma hora que eu percebi que eu já não tinha mais que ficar ali, Deus tinha um outro caminho para mim, certo? Isso é um assunto muito difícil, porque o povo do cristianismo não entende isso, eles não... É uma missão quase impossível fazer um cristão, uma pessoa evangélica, entender que existe vida fora do cristianismo, fora de um templo religioso. Mas não vamos falar sobre isso agora, tá bom? Eu vou gravar um vídeo explicando como isso se deu, né? E quando eu tiver coragem eu libero, porque vai ficar meio pesado, tá certo? Mas eu vou liberar. Eu avisei pra minha filha, eu digo, olha, é o seguinte, eu vou falar, e se eu não tiver coragem, eu vou deixar no privado aí, no YouTube. E se eu morrer, alguma coisa assim, você libera o vídeo. Não se preocupa que vão me xingar, que vão me excomungar, me amaldiçoar, pode liberar, tá bom? Mas eu acredito que eu vou ter coragem sim. Antes de morrer eu libero o vídeo, certo? Então, gente, eu tava meditando, eu tô num momento de muita reflexão. E o pior é que isso já faz muito tempo mesmo. E eu tava curiosa como sou, eu gosto muito de saber sobre coisas assim, sobre pessoas, sobre assuntos de religião, psicologia, eu sou bem curiosa para esse tipo de assunto. Eu fiquei curiosa para saber como é que uma pessoa se torna ateu, né? Porque tem gente que eu acho que, não sei se uma pessoa nasce ateu, mas e uma pessoa que era evangélica, que era pastor, por exemplo, e se torna ateu, o que aconteceu para essa pessoa se tornar um ateu? E eu comecei a seguir uma pessoa assim, fiquei observando ele, né? Ele era do manto, né? Era fogo para todo lado quando ele pregava. E o cara hoje é ateu e não quer nem conversa com Deus. E eu fiquei meditando esses dias como as coisas são engraçadas, né? Porque ele virou ateu quando ele começou a estudar as religiões, pesquisar e estudar a Bíblia mais profundamente. E é engraçado, isso começou a acontecer comigo também. Eu comecei a me aprofundar mais na Bíblia, eu me despi de mim mesma, eu me esvaziei diante de Deus, eu digo, Senhor, eu quero saber o caminho que eu estou trilhando, né? Eu preciso saber verdades, tá bom? Eu quero conhecer o Senhor melhor. E aí eu fiquei no meu quarto, teve um tempo que eu fiquei até meio, quase não saía, né? Ficava lá, buscando a Deus e querendo entender, lendo a Bíblia, pesquisando também na internet. Mas um conselho que eu dou para vocês, gente, nunca fique só com pesquisa de internet, isso é perigoso, porque cada pessoa tem sua maneira de ver as coisas, cada um tem a sua verdade, e não existe várias verdades, só existe uma verdade, entendeu? E não é fácil encontrar essa verdade. Não existe a verdade do catolicismo, do bandismo, do cristianismo, do judaísmo. Não existe. Existe uma verdade só. Uma verdade absoluta. E não é fácil você chegar até essa verdade absoluta. Muita gente por aí acha que tem essa verdade absoluta, mas está enganado, iludido. Tá bom? Então, gente, eu comecei na minha pesquisa, comecei a buscar, comecei a observar o moço, e comecei a orar a Deus, e Deus começou a falar comigo através da sua palavra, pela sua infinita misericórdia, né? E o que aconteceu comigo? Eu comecei a conhecer Deus melhor, um Deus diferente do que eu conhecia, tá? E o que aconteceu? Isso me aproximou mais de Deus, fez com que eu acreditasse mais nele. Hoje eu tenho muito mais fé em Deus do que antes, né? Isso fruto da minha pesquisa, da minha entrega e da misericórdia do Senhor por falar comigo através da sua palavra gloriosa, que hoje eu amo. Ler a palavra de Deus eu não gostava, eu tinha preguiça, né? E aí eu fiquei impressionada, como pode, né? Uma pessoa vai pesquisar, vai se aprofundar mais na Bíblia e vira ateu, ou ateia, se for mulher.
e uma outra pessoa se aprofunda mais, pesquisa e confia mais e se aproxima mais de Deus. Digo, como é que pode isso, né? E eu não achei uma explicação para isso. Não achei mesmo. Porque como se explica uma coisa dessa? Se eu li a mesma palavra, se eu me aprofundei na mesma palavra, a mesma palavra que ele resolveu se aprofundar mais, foi a mesma que eu resolvi me aprofundar mais. Então o que aconteceu? Eu vou explicar para vocês o que pode ter acontecido, mas eu não tenho certeza. Então, gente, quando eu decidi buscar, né, resposta para os meus questionamentos, de sempre que eu tive na vida, e eu queria saber, eu precisava saber, eu me despedi de mim mesma. E não foi difícil para mim, porque eu sou uma pessoa que eu não sou profeta, eu não sou cantora, não tenho uma voz linda e maravilhosa para louvar o Senhor, eu não tenho entendimento, eu tenho dificuldade para ler a palavra, eu não sou aquele tipo que tem uma boa memória para gravar, nem para gravar os versículos que eu leio. Então eu não tinha nem do que me despir, porque eu não tinha nada já, entendeu? E fui buscar o Senhor. Então eu sou totalmente dependente de Deus, eu sou dependente da sabedoria dele. Então eu não tinha com que ir buscar, né? Porque tem gente que tem uma boa oratória, tem gente que é muito bom na palavra. E como eu não tinha nada disso, eu digo, só resta a Deus mesmo, né? Só Ele vai poder me ensinar. Só Ele vai poder abrir a minha mente para que eu entenda. E aí eu fui buscando ao Senhor, fui lendo a palavra. Teve um tempo que eu comecei a ficar meio confusa. Porque a Bíblia, gente, é uma coisa muito engraçada. Que tem momentos que você vê um Deus maravilhoso. Ele é justo, Ele é amoroso, Ele se declara de uma maneira muito linda para o povo de Israel, né? Ele se declara. E daqui a pouco ele vai e manda matar um pessoal, e aquela matança toda, você fica confuso e diz, caramba, mas quem é ele mesmo? Né? E às vezes você vai lá e está lá um Deus preocupado com os estrangeiros, com os órfãos, com as viúvas, né? É um Deus que gosta de ver o seu povo ali unido, e daqui a pouco ele manda matar lá e ele fica bravo. Eu digo, meu Deus do céu. E eu teve um tempo que eu fiquei meio confusa, né? Mas aí Deus foi abrindo o meu entendimento. Eu fui pesquisar sobre essas coisas das matanças. Fiquei satisfeita com o que eu ouvi, né? Tá aí na internet, se você quiser pesquisar, você fica sabendo o porquê Deus fazia aquilo. E aí teve um momento que eu disse assim, a palavra de Deus tem algumas coisas que não encaixa. Porque tem coisa que não é coisa de Deus, é coisa de homem. Não encaixa, né? E eu fiquei com aquilo na minha mente. E esses dias eu acabei vendo um vídeo sobre uma pessoa, ele é teólogo. Ele disse assim, olha, eu acho que é Fábio Sabino, se eu não me engano. Ele diz assim, olha, quem acredita que Deus... É mais ou menos isso, tá? Talvez não seja exatamente assim. É aquele ser cruel que faz acepção de pessoas que não gostam de mulheres, é porque não conhece Deus. Eu digo, é verdade. Eu concordo com isso, que eu já tinha isso na minha mente, que era dessa forma. Outra coisa, eu vi também esses dias o Rodrigo, acho que é Rodrigo, esqueci o nome dele, mas é aquele... Então, gente, o Rodrigo, eu não sei, eu acho que ele é arqueólogo, todo mundo conhece, todo mundo conhece. Então, e ele disse uma coisa que eu achei muito interessante, que eu também havia pensado nisso. Ele disse assim, a Bíblia foi um livro inspirado por Deus, mas ele não escreveu, né? Então tem muita coisa que é segundo o entendimento do homem, né? Tem esses malucos aí que dominam o mundo. Então, quando eu comecei a ler a Bíblia desse jeito, eu entendi muito melhor. Porque a gente acha que tudo quanto é coisa que está lá, Deus estava no meio e era Deus que mandava, né? E a gente começa a ver um Deus cruel, um Deus mau e aquela coisa toda. E não é bem assim, né? A gente tem que entender, se a gente for por esse lado, a gente vira ateu ou ateia mesmo. Outra coisa para a gente não duvidar do Senhor é buscar, sempre orar muito, jejuar, se despir da gente mesmo, se esvaziar da gente, para que Deus possa nos encher do Espírito Santo. Eu estou falando do Espírito Santo mesmo, viu, gente? Não é de barulho, não é de rodapiação, de pulação dentro de igreja, não é disso.
Muita gente confunde muito isso com... Eu não estou dizendo que isso não é presença de Deus, porque eu não sei da vida de ninguém. Mas tem pessoas que é quietinha, é calada, ela não grita, ela não fala em mistério, ela não rodopia, e ela é cheia do Espírito Santo, ela tem a presença de Deus na vida. Porque isso não é pular, gritar, não é sinônimo de que a pessoa é cheia do Espírito Santo. Essa é a minha opinião, desculpa, eu não quero magoar ninguém, tá bom? Não quero ofender. Então, quando você vai buscar a Deus com interesse em entender a palavra do Senhor, com humildade, o que é que acontece? Ele começa a te encher, ele começa a abrir a tua mente, né? A gente vai ficando com a mente aberta, ele vai trabalhando, e quanto mais a gente busca, quanto mais a gente jejua, quanto mais a gente se entrega, quanto mais a gente vai criando amor pela palavra do Senhor, a gente vai sentindo ele mais perto de nós, e aí a gente começa a entender que esse ser maravilhoso, que fica com a gente 24 horas por dia, que é muito educado, que é muito fino, que é maravilhoso, que nos faz muito bem, não pode ser cruel, não pode ser uma criatura má, entendeu? Então a presença é que impede a gente de duvidar que Deus é mau. Eu jamais ia conseguir ser uma ateia, porque a presença de Deus na minha vida não deixa isso. Porque a presença do Senhor, ele me acompanha todo dia. Quando eu estou numa fila de banco, quando eu estou no trabalho, quando eu estou dormindo, quando eu estou na rua, entendeu? Então é impossível, gente, né? O bom, quer entender a Bíblia? Você que não começou a ler ainda a Bíblia, não gosta muito de meditar, tem dificuldade para entender ou tem preguiça, faça isso. Se dispa de você mesmo, não sei se essa palavra existe, desculpa se não existir, tá bom? Se esvazia de você e começa a se encher de Deus, tá? Seja humilde quando lê a palavra do Senhor, para você não ficar confuso e não correr o risco aí de virar um ateu ou uma ateia, tá bom? Esse é um conselho que eu te dou, funcionou comigo. Cada dia que eu leio a Bíblia, eu me sinto mais perto de Deus, eu confio mais nele, e acredito mais que ele é um ser maravilhoso, ele é bom, ele é perfeito, ele não faz mal a ninguém, ele é justo. E o que a gente recebe nessa vida, infelizmente, é pelo mal que a gente faz, ou então pela maldade das pessoas que têm aí o seu livre-arbítrio, e ao invés de fazer o bem, faz mal para as pessoas, né? Por exemplo, uma criança. Por que uma criança é estuprada? Foi Deus que mandou? Não. É um ser mau, né? Que usou do seu livre-arbítrio, que o Criador lhe deu com a sua bondade. Ele não queria que a gente fosse robôs. Ele nos deu o direito de ser semelhante, ter a semelhança dele, imagem e semelhança dele, e nos permitiu ser racionais, ao invés de ser como os animais, né? E a pessoa, ao invés de ser grata a Deus, usar para fazer o bem, ela vai fazer o mal, infelizmente, né? É isso o vídeo de hoje, gente. E muito obrigada pela atenção. E até o próximo vídeo, tá bom?